E aí, curiosos do passado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, minha página do Instagram, enfim, onde você estiver vendo esse vídeo aqui. Eu sou o Prof. Thiago Kiefer e se inscreve, compartilha, nos ajude a crescer. Há pouco nós chegamos em 3.000 seguidores e muito obrigado a esse número. Se não fosse vocês, a gente não estaria nem perto disso. Nosso objetivo não é ter aquele número para ostentar, que é um número muito baixo ainda, mas é para chegar no maior número de pessoas possíveis e compartilhar conhecimento de forma acessível para todos, numa linguagem que todos possam compreender. Esse é o nosso ministério aqui na internet. E para falar em linguagem acessível, eu tô com a ideia aqui no canal de um novo quadro e vocês vão caminhar junto comigo em busca do conhecimento. Eu tenho muita dificuldade em teologia do século XX. Por que eu tenho essa dificuldade? Porque ela é uma teologia com muitos conceitos, com conceitos que estão muitas vezes em outras línguas que não é possível de ser traduzido para a nossa língua porque perderia o sentido original daquilo que os autores propuseram em suas teologias quando eles escreveram. É, e isso principalmente na língua alemã, que é uma língua muito difícil. Outra coisa é o próprio nome desses caras. Você vai ver nesse vídeo aqui que eu vou ter muita dificuldade de citar o nome dessas personalidades do século XX relacionadas à teologia e que existem ótimos, enfim, teólogos brasileiros que trabalham com elas de forma que eu não conseguiria trabalhar. Então, qual é o objetivo desse tipo de vídeo que eu vou chamar de Aprendendo Juntos? É nós, de certa forma, lermos de forma panorâmica textos que tratem sobre a teologia no século XX. E, obviamente, que não há livro melhor para a gente começar isso do que esse, talvez esteja espelhado aí para vocês, do Rossino Gibellini, A Teologia no Século XX. É um livro sensacional, é um livro com linguagem acessível, obviamente que tratando de assuntos muito complexos. E por tratar de assuntos muito complexos, é óbvio que ele não vai conseguir mastigar tanto para a gente, porque se ele mastigar mais do que aquilo que o conceito ou a teologia exige dele, obviamente que vai tratar dessa teologia de forma não simples, mas de forma simplista, superficial, etc. Então continuam essas teologias sendo complexas mesmo com o aporte do Gibellini. Então a ideia aqui não é eu dar uma aula sobre teologia do século XX para vocês, porque eu não tenho ainda essa capacidade. Vou adquirir no decorrer do tempo, tenho certeza. Mas é nós estudarmos juntos e ser uma espécie aqui de fichamento desses autores a partir dos capítulos que a gente vai ler. E nesse primeiro vídeo, eu quero tratar com vocês sobre a teologia dialética, que é o primeiro capítulo desse livro do Rossino Gibellini, como que ela se desenvolveu e de que forma ela dá um passo a mais naquela teologia do século XIX, que era principalmente uma teologia que hoje está na boca de todo mundo, muitas vezes até como ofensa, que é a teologia liberal. Esse é o primeiro objetivo do texto do Gibellini nesse primeiro capítulo. É contar essa passagem da teologia liberal para a teologia dialética e, ainda mais, para a teologia que ele chama de teologia da palavra. Como é que ele começa isso? Ele começa isso a partir do historiador Adolf Harnack. Me perdoem se não é assim que fala o nome dele. Depois vai ter outro autor que é pior ainda para eu falar, mas que é um historiador alemão do século XIX, com grandes contribuições à história eclesiástica, à história da igreja, e que está inserido nesse processo da teologia liberal ali do século XIX. E o início do texto dele é exatamente o que o Adolf Harnack chamou de a essência do cristianismo a partir de 16 aulas sobre o tema que ele deu lá na Universidade de Berlim. Os alunos deles participaram dessa aula, transcreveram essas aulas e transformaram no livro com o título, né, de A Essência do Cristianismo. E qual era o objetivo do Harnack ao trabalhar com esse tema da essência do cristianismo? Era compreender
aqueles aspectos do cristianismo que estavam além daquela casca histórica. Porque em cada lugar o cristianismo ia se adaptando, o cristianismo ia ganhando novos ares, ia ganhando novas características, mas o que, que era a essência disso tudo? O que, que fazia de fato ser cristianismo e não outra religião? E a conclusão que o Harnack vai chegar nessas palestras é que o cerne do cristianismo, a essência do cristianismo, é encontrada nos evangelhos sinóticos. Isso já também, em relação a outros autores da época, já é um avanço na teologia ou no pensamento do Harnack. E esse cerne, essa essência do cristianismo encontrada nos evangelhos sinóticos, era uma mensagem de Jesus, que era o centro do cristianismo, obviamente, mas que anunciava somente o Pai e não o Filho. O anunciamento do Filho como uma teologia, ou seja, a cristologia, era na realidade, segundo esse autor, uma construção eclesiológica muito influenciada pelo helenismo da época. Porque a mensagem de Jesus, ela, segundo o autor, deveria ser simples. Deveria ser um resumo da vida eterna inserida no tempo. Isso era o que o Harnack considerava como a essência do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo período, e até elogiando a Harnack, estava outro autor alemão, e esse eu nem vou pedir para me corrigirem se eu estiver errado, porque certamente a expressão do nome dele em alemão está errada, eu vou tentar aportuguesar, que é o Ernest Trout. Não sei se é assim, com certeza não é. E esse escritor do século XIX também, do século XX, que é alemão, ele vai fazer um avanço a mais no pensamento do Harnack, concordando que a tendência dele de historicizar o cristianismo foi muito, muito positiva, mas a ideia dele é inserir a história do cristianismo não no sentido assim restrito, apenas a história do cristianismo, mas analisar essa essência na história da cultura e das religiões em geral. É por isso que esse autor é muito utilizado, por exemplo, na história das religiões ou nas ciências das religiões, porque ele fazia essa análise do cristianismo a partir de outras culturas e não só restritamente ao cristianismo. E a pergunta que ele quer responder no seu pensamento é a seguinte: qual é a figura da religião que a gente consegue dar um valor normativo? Ele não quer responder isso pelo dogma, pela teologia, ele quer responder isso pela história e não por outras ciências. E na época dele, já existiam duas respostas para essa pergunta. Nenhuma delas respondia aquilo que ele estava querendo responder. A primeira resposta ele chamou de apologética ortodoxa sobrenaturalista. O que era isso? Era entender que o cristianismo era a religião porque tinha origem sobrenatural, que tinha sido confirmada nos milagres, enquanto nenhuma outra religião tinha essa característica. A outra forma, muito dentro do século XIX, era aquela ideia apologética histórico-evolutiva, ou seja, que o cristianismo era absoluto, porque a essência da religião ocorria somente no cristianismo. Esse autor não queria esse tipo de ideia, ele queria ver por uma análise mais comparativa das religiões, e ele chegou na conclusão que era preciso utilizar a ideia de fim, e fim no sentido de objetivo. Ou seja, esse objetivo, que poderia ser conhecido nos traços essenciais do cristianismo, e que é alcançado na história de forma individualmente condicionada, era a ideia de que o cristianismo é a manifestação mais rigorosa da religiosidade personalista. Todas as outras religiões, o ser humano não participava de nenhuma forma da personalidade de Deus. Ou seja, essas religiões estavam atrás de nós, estavam do lado, mas nunca no sentido do cristianismo de estar à frente, de estar no objetivo, de estar o olhar no porvir. E isso era uma característica do cristianismo para ele. Só que aí vai aparecer um autor nesse período, já no século XX, que é muito conhecido de todos, o nome dele, talvez a teologia não seja tanta,
É um autor que é amado por muitos, odiado por tantos outros, que é o Karl Barth. E o Karl Barth, num texto na revista Mundo Cristão, que não é a nossa editora Mundo Cristão aqui do Brasil, ele vai criticar, né, o pensamento desses autores, dizendo que a teologia científica do século XIX ela tinha se afastado do tema principal do que deveria ser a teologia, que era o quê? A palavra da revelação de Deus. Era uma crítica que outros faziam à teologia liberal. O próprio Bultmann, né, que a gente vai ver nos próximos vídeos, ele também criticava isso. Ele faz uma crítica em 1924, dizendo que era uma teologia totalmente imanente. E quais eram os aspectos que o Gibellini apresenta dessa teologia do século XIX, que está começando a ser criticada nesse momento aqui? Em primeiro lugar, um rigoroso método histórico-crítico, e os resultados desse rigoroso método histórico-crítico é a relativização da tradição dogmática da Igreja, e particularmente da teologia, e uma leitura predominante ética, uma leitura predominantemente ética do cristianismo. Uma harmonização da religião cristã com a consciência cultural da época. Então, esses eram os traços que estavam começando a ser criticado ali naquele momento e que vai ter o seu ápice de crítica e de renovação nesse debate que está se abrindo no século XX com a publicação do comentário do Karl Barth, ali por volta de 1918, 1919, da Epístola aos Romanos. E o tema que o Barth vai revolucionar assim, a teologia nesse primeiro texto é a ideia muito parecida com aquele Deus do Rudolf Otto, o totalmente outro, ou mesmo lá do Lutero, do Deus absconditus, do Deus absconditus, que era a ideia de um Deus que está fora do tempo, que é totalmente outro, que é divino. E nem a história, nem a experiência religiosa levava a Deus, mas era Jesus Cristo. Era uma justificação declarada por Deus. Entre o homem e Deus havia uma linha de morte e que a fé pregada por Paulo seria um salto vazio, um salto no vácuo para a glória de Deus. E a fé era fidelidade ao Deus da promessa. E aí ele abre, com isso, um novo tipo de teologia, que é a teologia dialética, que é a ideia de que revelação é dialética, pois mantém unidos elementos que se excluem, Deus e homem, eternidade e tempo, revelação e história, e que possui também enunciados teológicos que sempre seguem essa estrutura, posição e negação, sim e não. Ou seja, o Barth ele vai fazer uma crítica a essa teologia predominantemente histórica para, nesse momento, dar lugar a um Deus que está fora da história, totalmente outro, totalmente poderoso, enquanto a humanidade era extremamente limitada. Só que esse pensamento ele vai mudar muito, já na década de 60, com a publicação da dogmática eclesial, e que vai ser uma proposta da eliminação dessa filosofia existencial. E que tinha a ideia o quê? Somente a palavra poderia impedir o retrocesso para a teologia do século XIX. Deveria também excluir a teologia por analogia dos católicos. Somente a palavra poderia falar de Deus e o que se deveria falar de Deus. Jesus Cristo seria a realidade objetiva da revelação. E deveria a teologia tratar de temas como palavra de Deus, Deus, criação, reconciliação, redenção final. Em relação à teologia dialética e à teologia da palavra, o Gibellini vai colocar uma distinção em algumas coisas. Por exemplo, na teologia dialética, Deus é Deus e não o mundo. Já na teologia da palavra, Deus é Deus, mas é Deus para o mundo. Deus que se faz próximo do mundo. Na teologia dialética, o mundo é mundo e não Deus. Na teologia da palavra, o mundo é amado por Deus. Na teologia dialética, se Deus encontra o mundo, é para juízo. Já na teologia da palavra, se Deus encontra o mundo, é em Jesus Cristo. Então, pessoal, essa aqui é uma apresentação do primeiro capítulo do livro A Teologia do Século XX, do Rossino Gibellini.
Quem gostou de ler junto praticamente, porque eu estou trazendo na estrutura do autor aqui para nós, quem gostou dessa leitura e desse conteúdo, dá aquele like, compartilha, comenta, corrijam aí os meus termos em alemão que estão certamente errados, porque a gente, ao chegar no final desse livro, certamente vai saber um pouquinho mais da teologia do século XX e vai poder partir para outras experiências juntos. Valeu!